Graça e paz. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Aqui mais uma vez o seu irmão João Rodrigues, ministro do Evangelho da Graça, trazendo mais uma mensagem para a nossa edificação, tá bom? Aí é o meu canal no YouTube. Desde já quero pedir que, se você se sentir no seu coração e quiser se inscrever no meu canal no YouTube, se sinta à vontade, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo novas mensagens, tá bom? E vamos crescer em graça e em conhecimento. Hoje é um assunto sobre a imagem do Criador, né? Eu vou falar sobre esse tema. De fato, quem é a imagem do Criador, do nosso Deus, do Eterno, do Soberano, aquele que criou todas as coisas, né? Então hoje eu estarei abordando esse assunto para juntos crescermos em graça e em conhecimento. De antemão quero dizer a todos aqueles que estão me ouvindo e vendo essa mensagem, eu prego a graça do Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado, nas 14 cartas do apóstolo Paulo, tá bom? Mas hoje eu estarei correndo em algumas passagens bíblicas do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, para estar esclarecendo em relação à imagem do Criador, tá bom? Vamos se entender um pouco melhor sobre esse assunto. Eu entendo que o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, elas foram sombras, né, das coisas, da imagem real que viria em Cristo Jesus. Por essa razão, em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Criador. Então, se você já está com Bíblia em mão, seria importante você acompanhar os escritos da palavra do Criador, para que assim juntos nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Diz assim Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, diz assim: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se mover sobre a terra. Algo aqui, meu irmão, que me chamou a atenção, aqui nessa passagem, é que a pronúncia, façamos o homem, está no plural. Preste muito bem atenção. Chega até algumas religiões definir Deus, o Criador, em 3 partes, mas na verdade não é. Ele é único, ele é exclusivo. Então tá, de antemão eu quero comunicar aos meus irmãos, às minhas irmãs, que eu não sou religioso, não defendo nenhuma religião. Eu acredito na palavra, na revelação da palavra. Não estou aqui para defender A ou B ou C. A religião, ela não tem nenhum tipo de compromisso de levar a revelação da graça do Cristo. Apenas eles colocam mérito, entendimento de homens para tentar se justificar diante do Criador. Tá bom, meus amados irmãos? Entendido? Então tá. Então o versículo 26 de Gênesis 1, ele está dizendo: E disse Deus, façamos o homem. Ué, façamos o homem? Por que essa palavra façamos está no plural? Será que de fato ali haveria só o Criador? Ou algo mais estava ali com o Criador? Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que Gênesis, quem escreveu o Gênesis? Nós sabemos que foi Moisés que escreveu o Gênesis. Gênesis, ou melhor dizendo, Moisés não está no início da criação, né? Não está no início da criação. Ele escreve esse Gênesis há muitos anos depois que ele recebeu essa revelação no monte. O Criador dá para ele, né, quando ele vem do monte, onde ele lança os 10 mandamentos. Então ele escreve aqui o princípio. Então vamos lá. Quem estava com o Criador no princípio? Se a palavra está dizendo: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem estava ali com o Criador no início? Quem estava? Segundo as bases bíblicas que nós iremos acompanhar hoje, vamos descobrir quem é essa verdade. Quem é que estava ali? Aí vem uma pergunta no ar, e de sequência já vem a resposta. Quem é a sabedoria do Criador? Quem é o arquiteto do Criador? E quando eu falo Criador, eu não quero aqui denominar nome ou cognome.
ao Criador. Você sabia que o Criador, ele não tem nome? Você sabia que todas essas formas que as religiões apresentam, a forma de como expressar o Criador, eles colocam nomes, ou colocam cognomes, ou título? Quem estudou as Escrituras sabe do que eu estou falando. Então, o Criador, ele é o Criador, mas o foco hoje não é sobre esse assunto. Eu vou provar nas Escrituras que o Criador, ele é único, ele é exclusivo, ele não é 3 deuses como a religião fala. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender. O Gênesis capítulo 1, todo o Gênesis capítulo 1 fala da criação. No Gênesis capítulo 2 fala da formação, certo? Então vamos por parte. Aqui no Gênesis capítulo 1, todo o capítulo vai falar da criação. Então olha quem o Criador cria. Olha quem ele cria em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. Olha só. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Isso aqui é forte. Então a pergunta é: o Criador criou o homem à sua imagem, o criou, homem e mulher. Aqui ele está criando é a matéria ou é o espírito? Então, o que é criar aqui nesse capítulo 1, versículo 27? Aqui o Criador, ele criou o espírito do homem e da mulher. Ele não formou, porque a formação está em Gênesis capítulo de número 2, versículo 7. O formar não é o mesmo o que criar. Criar é algo da não existência. O Criador criou o espírito humano. Criou o espírito humano. E a palavra criar, criou, não é o mesmo que formar. Porque o Criador, no Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele cria o espírito do homem e da mulher. Espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. O espírito, ele passa a ter o sexo no Gênesis capítulo de número 2, versículo 7. Por quê? Porque lá o Senhor formou. Quem ele formou? Adão. E logo na sequência, Eva vem da costela de Adão. E formar é de algo já existente. E de onde foi que o Criador formou Adão? Ele formou do pó da terra. Ele formou do barro, como diz o relato. Só que em Gênesis capítulo de número 1 e versículo 27, ele cria o espírito. Primeiro ele cria o espírito. O Criador cria o espírito do homem e da mulher. E depois ele reverte, né? Esse espírito é revertido de carne, que no caso seria do barro, que é a formação de Adão e Eva. Então, preste muito bem atenção. A imagem, a semelhança do Criador é em espírito. É em espírito que o ser humano é a imagem, a semelhança do Criador. Então, vamos se entender melhor. O assunto aqui é voltado para quem é a imagem do Criador. Quem é a imagem do Criador. Então vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos lá para os escritos. Crescer em graça e em conhecimento. Descobrir quem é a imagem do Criador. Vamos que vamos. 2 Coríntios, capítulo de número 4, né? Versículo 4. Vamos ver o que está dizendo nos escritos. Né? Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, e versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Então, quem é a imagem do Criador? É Cristo Jesus. O ser humano é a imagem à semelhança, certo? É a imagem à semelhança do Criador. Já Cristo Jesus, ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem do Criador. Além da imagem, o arquiteto, a sabedoria do Criador também é Jesus. Também é o Cristo. E isso a gente vai correr dentro das Escrituras para confirmar-se essa verdade. Então, quando o Criador, ele diz em Gênesis, façamos o homem, ele está se dirigindo à palavra, à sabedoria, que a própria palavra é o próprio Criador. Então, quando ali o Criador está pronunciando o verbo, ele está indicando, não é para uma segunda ou uma terceira pessoa. Ele está usando a expressão verbal para o próprio verbo, que, como diz em João, capítulo de número 1, o livro histórico de João. Claro que a gente vai por parte. Primeiro, agora eu vou levar você a correr nas Escrituras comigo, lá em Provérbio. Lá nós vamos descobrir que a sabedoria do Criador, que estava no princípio, era o próprio Cristo, e é o arquiteto do Criador. É por isso que ele fala, façamos o homem, a nossa imagem, a semelhança, né? Ou melhor dizendo, perdão, isso, façamos o homem, a nossa imagem, a semelhança, e ele criou homem e mulher no espírito, né? Então, quem está no início com o Criador? A sabedoria. E quem é a sabedoria do Criador? É Cristo, é Jesus. Quem é o arquiteto do Criador? É Jesus. É por isso que quando ele fala façamos, não é que Jesus estava ali em carne lá no Gênesis. Não. Jesus não estava em carne lá no Gênesis. Lá no Gênesis, ele estava na sabedoria e na palavra. E o que é palavra? Palavra é verbo. A palavra é verbo, que por sua vez palavra no grego é logos. Então vamos para Provérbios, capítulo de número 8. Vamos ver o que está dizendo nas Escrituras. Provérbio, capítulo 8. Vamos lá ver o que está dizendo nos escritos. Provérbio, capítulo 8 e versículo de número 2 até o 30. Observe, meu irmão, minha irmã, que está vendo esta mensagem. Aqui, quem é a sabedoria do Criador? É impressionante. Essa sabedoria aqui é que estava no princípio com o Criador em Gênesis. É por isso que lá o escritor de Gênesis, Moisés, ele fala, façamos o homem. Né? Façamos o homem. Por isso que ele usa a pronúncia no plural. Porque o Criador se refere à sabedoria que está nele próprio, que é o próprio verbo. Olha só. Provérbio capítulo 9, versículo 22 diz assim: o Senhor me possuiu no princípio. Olha o que está dizendo aqui ao escritor, né, do provérbio aqui. No caso aqui seria Salomão. Olha o que está dizendo. O Senhor me possuiu no princípio. E quando foi o princípio? Lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está no capítulo 1. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus está no plural e a terra está no singular. Então, olha aqui. Vamos lá. O Senhor me possuiu no princípio. Possuiu quem? A sabedoria. Possuiu a sabedoria, né? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Então, antes de que o Criador criasse aquelas obras mirabolantes, tipo céu, tipo terra, estrela e etc., antes que ele criasse tudo aquilo ali, a sabedoria já estava no princípio com o Criador. Olha que palavra forte. O versículo 23 de Provérbio capítulo 8 diz assim: desde a eternidade fui ungida. Ungida quem? A sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 24. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, né?
antes que os montes se houvesse assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, né? A sabedoria ali já estava com o Senhor. Continuação, 27. Quando ele preparava os céus, está no plural céu, os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, 28. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, 29. Quando fechava o mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra, aí o versículo 30 fala, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me e perante ele em todo o tempo. Aqui está falando de quem? Da sabedoria do Criador, que participou de todos esses benefícios, essas grandezas maravilhosas. Quem era aqui a sabedoria do Criador no princípio? O próprio Cristo, que viria depois, que seria a imagem. Então, além de ser a sabedoria do Criador, era Jesus, também era o arquiteto. E o que é a função de um arquiteto em construir uma determinada construção? Quem sabe de construção entende o que eu estou falando. Agora preste bem atenção. Vamos para João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Livro histórico, não é o Evangelho, é um livro histórico. Né? Por que um livro histórico? Porque Jesus ainda está vivo. Ele não tinha ainda sido morto, sido crucificado. O Evangelho verdadeiro, genuíno, começa na ressurreição de Cristo, quando ele ressuscita, tá bom? Que é encontrado nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de livro histórico, porque ainda o testador está vivo, ele ainda não tinha sido crucificado, tá bom? Eu creio que você está entendendo. Talvez você esteja questionando, mas por que está escrito lá Novo Testamento? Isso aí é um outro... Eu tenho essa mensagem, na verdade, já no meu canal no YouTube. Você pode pesquisar lá, Novo Testamento, onde começa o Novo Testamento, essa mensagem está no YouTube. Tá bom? Então, olha o que diz aqui em João, capítulo de número 1, versículo 1. Vamos confirmar essa verdade que eu acabei de dizer sobre a sabedoria do Criador, que é Cristo, né? O arquiteto do Criador é Cristo, e sem ele nada poderia ser feito. Então é por isso que em João, capítulo 1, do versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo. O verbo era, está no passado. Por que era o verbo? É porque agora, quando João escreve, naquela época, o livro histórico de João, quando ele escreve, ali, o verbo que era no passado, ele se fez carne em João capítulo 1, versículo 14. É por isso que fala que no princípio da criação, no princípio de tudo, que lá era a sabedoria, que lá era o arquiteto, no princípio, é por isso que fala, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Você entende que aqui não tem como definir três deuses ou Deus diferente? Não. O próprio Criador, ele é o próprio verbo. E o que é o verbo? Verbo é palavra. O Criador, ele criou o universo no poder da palavra. E quem é a palavra? A palavra que se refere ao verbo. E o verbo não é o próprio Criador? E esse verbo não se fez carne para que assim se tornasse a imagem do Deus invisível, como eu falei em Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quem é a imagem de Deus? É o Cristo, a glória, a graça. Então vamos por parte.
Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa colocação verbal aqui está sempre indicando para o passado. Por quê? Porque agora o verbo ia se fazer carne. O verbo ia se fazer carne para um propósito. Então aqui eu quero mostrar que lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando o escritor usa a expressão verbal de dizer façamos o homem, ele não está falando que Jesus de Nazaré em carne está ali. Não, ele está se referindo, indicando para o verbo, ou seja, para a palavra. Porque a palavra é o mesmo que verbo, que no grego significa logos, palavra, verbo. Então, lá no princípio, quando o Criador quando ele pronuncia a palavra, porque ele criou todo o universo no poder da sua palavra. É tanto que ele também cria o espírito do homem e da mulher, a imagem e semelhança o criou. É por isso que a adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade. É em espírito que nós adoramos o Criador. Por quê? Porque a própria Escritura fala no livro de João que o Criador, ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. É em espírito que se deve o adorar. Então, o que acontece? Lá em Gênesis, capítulo de número 1, e versículo 26 e 27, quando diz que façamos o homem a nossa imagem, a semelhança, ali ele não está falando de 3 ou de 2 pessoas. Ele está usando a expressão verbal. É a palavra que está saindo. É isso que está dizendo ali o texto. É por isso que está dizendo aqui em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, olha o que está dizendo o versículo 2. Olha onde entra aqui a própria sabedoria, que é a própria palavra, o verbo. Aqui continua dizendo, olha o que está dizendo. E ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? O verbo. O verbo, a palavra, que é Cristo, só que é de uma forma invisível. É invisível. Estava no princípio de tudo. Por quê? Porque tinha de haver um propósito de uma criação do universo, do homem, dos animais. Mas para isso, alguém teria de ser pronunciado. E quem seria isso? O verbo, a palavra. É por isso que fala em João capítulo de número 1, versículo 2. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Foi por ele. Quem é o arquiteto que eu mostrei ainda agora em Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 30, se não me falha a memória? Quem é o arquiteto do Criador? É o próprio Cristo. Isso aqui é só que estava lá no princípio em forma de sabedoria verbal, palavra, e não carne. Você entende o que eu estou querendo dizer nessa mensagem? Para nós entender quem é a imagem do Criador que viria depois. Porque ninguém consegue ver o Criador, porque o Criador, ele é espírito. É tanto que quando Filipe Tomé questiona, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu vou já mostrar esse versículo para você. Olha o que vai acontecer. Só que aí o verbo já tinha se feito carne. Quando Filipe e Tomé questionam a Cristo, ou melhor dizendo, a Jesus de Nazaré, em João 14, que a gente vai já ler lá. Então, em João capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada poderia acontecer se o verbo, se a palavra não tivesse no princípio. Então, dali, da boca do Criador, estava saindo o verbo, a palavra, para criar tudo aquilo que existiu e que existe até hoje, a sua magnitude, o seu poder, a sabedoria, o arquiteto, né? Nós aprendemos que o arquiteto do Criador é voltado-se para o Cristo, né? Para a Jesus. Então o versículo 4 vai dizer assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aonde estava a vida? No verbo. É nele que estava a vida.
Por que estava a vida? Porque vai se manifestar agora para resgatar através da luz e vai resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei de Moisés. Então o versículo de número 5 diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecia contra ela. Ou seja, a luz, que é o evangelho da graça, resplandecia diante das trevas. E quem eram essas trevas aqui? A lei de Moisés, o antigo pacto, a antiga aliança. Mas eles não prevaleceriam diante da luz. Então, no capítulo 1 e versículo 14, olha o que vai acontecer com o verbo. Diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando a imagem do Criador passa a ser visível? É quando o verbo se faz carne. É quando a palavra se faz carne. É quando o verbo é revertido-se de carne. Para que assim possa ter a imagem do Criador, que é invisível, que é Espírito. Então, quando nós vamos para João, capítulo de número 14, a palavra do Criador, João, capítulo 14, se não me falha a memória, é do versículo de número 6 em diante, diz assim, não, eu vou ler do 14, capítulo 14, versículo 5 em diante, que vai ficar mais agradável o entendimento. Diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o que Tomé está fazendo para Jesus de Nazaré nos tempos da sua carne? Aqui, Jesus de Nazaré já é a imagem do Deus invisível, que é Espírito. Por quê? Porque o verbo, que era no princípio Deus, agora se fez carne. Aqui é o próprio Deus falando com Tomé e com Filipe. Porém, de uma forma agora em carne. Foi revertido-se de carne. Passou a ser a imagem visível do Criador. Então, Tomé e Filipe questionaram a Jesus de Nazaré. Então, Jesus disse no versículo de número 6, respondendo a Tomé, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Jesus de Nazaré é o caminho. Olha só, vamos já entender isso aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O verbo vem está indicando para ele próprio. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Porque lá no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando se faz carne, se reveste de carne, não deixa de ser Deus, porque agora precisava vir a imagem do Deus invisível. E quem é a imagem do Deus invisível? É Jesus. É o Cristo. Que palavra maravilhosa. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que diz o versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora conhecereis e o tendes visto. E desde agora o conhecereis e tendes visto. Ou seja, quem estava olhando para Jesus de Nazaré, automaticamente via o Deus invisível. Porque a imagem do Criador é Jesus. Para ver o Criador, bastava olhar para Jesus. Porque Jesus tinha as características, as obras perfeita, gloriosa, magnífica, que representava o Deus de amor, que diz essa escritura, que Deus é amor, que deu o seu único filho, para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então, o versículo de número 8 vem outro questionamento de quem? Do outro discípulo chamado Filipe. E olha o que vai dizer. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai.
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Só isso que o Filipe queria saber. Mostra o Pai, isso nos basta. Olha que pergunta sem sentido de Filipe. Porque eles queriam saber quem é a imagem do Deus invisível, do Criador do universo. E eles estavam tendo dificuldade. Então, de imediato, Jesus responde a Filipe no versículo 9. E ele vai dizer: Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco. Olha que coisa, meu irmão. Jesus de Nazaré, a imagem do Criador, estava há quanto tempo com aqueles irmãos, com os discípulos. E eles não tinham percebido que Jesus é a imagem do Criador. Que ele era a imagem do Criador. Né? Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco, e não tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então aqui está bem claro que Cristo Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer ao Criador, quer ver o Criador, olha para os méritos de Jesus, para a conquista, para o amor, o carinho, de como ele na época, em sua carne, ele o tratava. Então é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 4, a gente já leu, mas eu vou ler para encerrar essa mensagem de hoje, para juntos crescermos em graça e conhecimento, está em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, diz assim, e vamos fechar com chave de ouro, descobrindo quem é a imagem do Criador. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus é Cristo. Para a honra e glória do Criador é Cristo. Tá bom, meus amados irmãos? Se você gostou dessa mensagem, meu irmão, minha irmã que está vendo, dê o seu like, né, seu comentário, se inscreva nesse canal, ative o sininho, para que assim que novas mensagens chegarem ao canal no YouTube, estará indicando para você. Tá bom? Graça e paz e até a próxima mensagem.